Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o retorno às aulas presenciais. Será que esse é o momento? Estamos prontos para essa retomada? Sobre esse assunto a gente conversa hoje então com Cássio Canhoto, diretor do Sindicerv. Tudo bem, Cássio? Seja muito bem-vindo, boa noite. Olá, Roberta. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês estão abrindo para o Sindicerv Santos fazer esse diálogo tão importante para os trabalhadores e para a cidade. Esse retorno às aulas, inicialmente previsto para o dia 9 de setembro, ainda está sendo estudado, está sendo conversado, as prefeituras da região estão debatendo. Existe uma sinalização por parte do governo do estado que se retomem as aulas a partir do dia 8, no caso de Santos, dia 9, por conta do feriado. Você acha propício ou equivocado isso, Cássio? Então, Roberta, é alarmante, inclusive, que com os números da pandemia, tanto os números da mortalidade, né, quanto os números da média móvel, a média móvel de mortalidade e a média móvel de casos de Santos e da Baixada Santista, os prefeitos ainda tenham que, por motivos eleitoreiros, né, consultar a população para tomar decisões, né? Assim, a gente vê de forma estarrecedora, né, o diálogo sobre reabertura das escolas para aulas presenciais, no momento em que nós temos uma média móvel na cidade de Santos de mortes, né, que até ontem atingia 4,28 pessoas, né, e uma média móvel de mortes na Baixada Santista com 13 mortes. Então, assim, a gente não tem, não encontra dados na realidade, né, que propiciem sequer pensar numa reabertura, né, que possa expor tanto as crianças, quanto os trabalhadores da educação, quanto os pais e os avós que vão transitar com as crianças. Ou seja, o que deveria estar acontecendo agora em Santos não é o afrouxamento da quarentena, e nem na Baixada Santista, né? Era a manutenção da quarentena e a sua ampliação, dado aos números da realidade. Santos apresenta uma mortalidade maior do que os números mundiais, do que o Brasil, do que o estado de São Paulo, do que a capital de São Paulo, né? São números extremamente alarmantes e essa discussão não deveria nem estar acontecendo. Ou seja, você acha que a gente está andando, então, na verdade, na contramão do que se a gente estivesse sendo pautado estritamente pela ciência e pelos dados, a gente está na contramão. Porque hoje a nossa região está na fase amarela, né? De acordo com o governo do estado, se as cidades do estado de São Paulo estivessem por 28 dias na fase amarela, teriam condições de abrirem as suas escolas a partir do dia 8 de setembro. Agora a gente já tem um outro posicionamento do secretário de Educação que fala que a reabertura dessas escolas no estado não será mais para aulas presenciais, mas para uma questão de reforço e de acolhimento. Na região, como é que tem sido feita essa discussão e como que o sindicato enxerga, então, se a gente está falando dessa nossa realidade, né, de leitos, número de mortos, como é que o sindicato vê isso? Então, nós inclusive, amanhã vamos ter uma assembleia com os trabalhadores da educação para discutir esse ponto específico, né? E nós, infelizmente, vamos ter que discutir esse ponto específico, porque nós gostaríamos de estar discutindo outros pontos, né? Ou seja, como qualificar o sistema municipal de ensino, como melhorar as condições de trabalho, né? Porque esse ponto específico, ao nosso modo de entender, ele é completamente esdrúxulo, dado a realidade que nós estamos vivendo, né? O que nós temos tanto em Santos quanto no estado de São Paulo, e esses saltos, né, de fases, da fase vermelha para a fase amarela, para a fase laranja, eles são protocolos que são organizados pelo Estado de São Paulo, ou seja, pelos governantes de plantão, à luz de dados completamente, como é que eu posso dizer? Os dados são da realidade, mas o cômputo dos dados, a calibragem dos dados, para fazer com que as fases se ampliem, ela não leva em conta o principal, que é a mortalidade nos locais onde a doença avança, o contágio e a mortalidade. Por exemplo, não é salutar que um governo, seja ele da prefeitura municipal ou do estado ou o governo brasileiro, ele se responsabilize apenas por abrir covas para enterrar os mortos de uma pandemia
e nem por oferecer leitos de UTI para abrigar os contagiados em estado grave ou leitos de internação, né? Isso é o mínimo que uma prefeitura, que o Estado e que um país pode oferecer para os seus trabalhadores, para os seus cidadãos. Isso é o mínimo, né? Ou seja, o que nos interessa, por exemplo, o primeiro dado importante numa política pública para a infância é o nível de mortalidade infantil. Ou seja, um prefeito sério, ele precisa combater os níveis de mortalidade infantil em sua cidade. E um prefeito sério, ele deveria estar combatendo os níveis de mortalidade em virtude da pandemia em sua cidade. Os números da cidade de Santos, números de hoje, inclusive, eles demonstram 506 mortes, segundo a Fundação SEAD, né? E um crescimento da mortalidade que, na época, já no dia 2 de julho, representava 86,3 por 100 mil habitantes, e hoje nós chegamos já a 116,76 por 100 mil habitantes. E o contágio, para vocês terem uma ideia, ele chegou ontem, no dia 10/8, a uma média de 265 casos diários. Isso tudo Fundação SEAD, né? Até porque eu geralmente recuo aos dados da Fundação SEAD, porque os dados que estão no portal da Prefeitura, eles geralmente estão desatualizados, né? Na semana passada, inclusive, participamos de uma entrevista em que os dados da Prefeitura estavam desatualizados e hoje, novamente, os números de morte da Prefeitura são 503 e o da Fundação SEAD 506, já sobre o município de Santos. Então, assim, todos esses protocolos de reabertura, eles não encontram guarida quando nós olhamos com a centralidade das mortes, né? Uma cidade como Santos, que tem um número muito grande de idosos, ela não poderia, com esse número de mortalidade, sequer estar no amarelo, né? Quiçá no laranja, né? Nós deveríamos estar ainda com todos os cuidados da fase vermelha, né? E prestando muita atenção em reduzir o contágio e reduzir a curva de mortalidade. Uma coisa está relacionada à outra, né? Porque não adianta ter o maior número de UTIs da Baixada Santista ou do Brasil se a gente não consegue fazer com que o número de leitos e de UTIs reduza o número de mortes, né? Sim. Então, infelizmente, a política pública... Você tem mais lugares, mas não quer dizer que a doença está controlada, né? Nem que está em declínio. E esses são os dados que a Prefeitura tem veiculado. Mas nós temos menos internações, né? Temos um número de UTIs muito alto, né? Ou seja, existiam cidades no Brasil que não tinham nem covas para enterrar seus mortos, né? Felizmente, Santos tem covas para enterrar seus mortos e tem UTI, inclusive UTIs particulares para colocar as pessoas e tudo mais. Agora, Santos não está conseguindo conter o contágio e conter as mortes. Esse é o principal da política pública. Ou seja, é momento de ampliar a quarentena e não de afrouxar a quarentena. Está claro que a ampliação deu errado, o afrouxamento deu errado. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a possibilidade do retorno às aulas presenciais na cidade de Santos. Por favor, não sai daí, é só um minutinho, eu volto já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, o retorno às aulas presenciais na cidade de Santos. Será que esse é realmente o momento para isso? Sobre esse assunto, a gente está conversando com o diretor do Sindiserv, Cássio Canhoto. Cássio, a gente falou no bloco anterior sobre a realidade da cidade de Santos e das demais cidades da Baixada Santista. E quando a gente pensa por que as escolas foram fechadas no início da quarentena, a gente fala da questão da transmissão, principalmente por conta das crianças, né? E aí esse contato das crianças com os avós, apesar de não haver um índice muito grande da doença da Covid-19 em crianças e adolescentes, a gente sabe que eles são grandes, entre aspas, vetores da doença para outros nichos da população, como a terceira idade, por exemplo. E quando a gente fala de retomar as aulas, desse retorno agora presencial, sempre se pensa nessa questão das crianças. Agora eu gostaria que a gente falasse de um outro viés, um outro ponto de vista, que é a questão dos professores e dos funcionários. O que tem se pensado, então, na segurança desses professores, desses funcionários, muitos deles hoje em grupo de risco? Como é que seria essa volta? O que se discute a respeito disso? Então, 7,6% dos casos de Covid, segundo a Fundação SEAD, são de pessoas até 19 anos, né?
muitas vezes a gente fala, poxa, mas não pega Covid em criança e adolescente. Pega, né? Desenvolve Covid, 5,2 são de 10 a 19 anos e 2,4 até 9 anos. Portanto, tem muita criança, inclusive tem criança que já faleceu, dados da SEAD, inclusive, com o coronavírus aqui. Ou seja, colocar as crianças para dentro das escolas é um risco para as crianças. E também é um risco para todos os demais trabalhadores da educação e para os pais e para os avós. Eu, particularmente, estou envolvido nisso até o tampo, né? Porque eu sou pai de aluno da rede municipal e não colocarei o meu filho de forma alguma presencialmente de volta na escola antes que ele, eu mesmo e minha esposa tomemos uma vacina que dê conta minimamente da contenção da transmissão do coronavírus. E no caso dos trabalhadores de educação é bastante alarmante, né? Nós temos, inclusive, as escolas, e com muito esforço das equipes técnicas das escolas, dos funcionários do setor administrativo, as escolas não pararam de funcionar em nenhum momento na cidade de Santos. Elas distribuíram cestas básicas, elas atenderam os munícipes, elas fizeram das tripas coração, para dizer no popular, tudo e mais um pouco que precisaria ser feito nesses momentos de quarentena para atender e atender bem a população, né? O que a gente precisa é observar que uma ida presencial dos alunos, ela vai necessariamente ampliar os níveis de transmissibilidade da doença e ampliar a possibilidade de contágio para os trabalhadores da educação. Aqueles que estão no chamado grupo de risco, eles têm se afastado, né, não têm ido às unidades escolares, assim como outros setores do serviço público também, o sindicato está cobrando isso. Nós também estamos cobrando os equipamentos de proteção individual e, infelizmente, nós, inclusive, temos uma assembleia amanhã para discutir alguns trabalhadores que estão indo, inclusive, sendo convocados para as unidades escolares de forma desnecessária, né? Eu já cheguei a topar, e amanhã nós vamos conversar com grupos deles, com inspetores de aluno e outros funcionários da educação que estão sendo convocados para trabalhar nas unidades, mesmo que não tenham alunos. Ou seja, o que a gente precisa fazer é reduzir ao máximo o número de funcionários nas unidades escolares e reduzir ao máximo o número de funcionários em todos os setores da economia da cidade. Por quê? Porque o comerciário que sai de casa, o portuário que sai de casa, o estivador que sai de casa, o bancário que sai de casa, ele é mais um trabalhador circulando e aumentando a transmissibilidade da doença. Então, na mesma linha do que eu estava dizendo antes, né, não só não é admissível debater retorno às aulas, como é necessário que a cidade inteira debata e que todos os setores da classe trabalhadora debatam a manutenção e ampliação da quarentena. Ou seja, tem muito trabalhador circulando desnecessariamente na cidade, que não é dos setores essenciais, em virtude de pressão política dos patrões da cidade e que, infelizmente, o prefeito de Santos tem cedido, né? Agora, Cássio, a gente tem alguns pontos importantes aí dentro dessa sua fala. Por exemplo, a gente está falando de uma possível retomada. Recentemente, o prefeito de Santos fez uma live dizendo que tinha feito uma pesquisa entre os pais da cidade e que 80%, a princípio, não queriam que os filhos voltassem às aulas presenciais e que, de certa forma, a tendência é que a cidade de Santos venha a respeitar, então, esse posicionamento dos pais. Ou seja, a princípio, a gente está entendendo que as aulas presenciais, pelo menos por enquanto, não devam voltar agora no mês de setembro. Agora, em contraponto, a gente tem 80% dos pais não querendo voltar, 20% dos pais, às vezes, não é que querem que o filho retorne às aulas, não tem aonde deixar a criança para eles poderem trabalhar. A gente está tendo essa retomada da economia, essa flexibilização do comércio, dos trabalhos das empresas de uma forma geral, e tem muitas famílias com filhos pequenos que não tem com quem deixar. Então, nesse sentido, a escola, ela serviria como um suporte? É uma situação complicada, não serviria, né? como um suporte, porque ela aumentaria a transmissibilidade, né? O que a gente precisa são duas ações que um governo sério faria, né? Governos sérios, né? Porque a gente está falando não só do prefeito, como o governador do estado e o presidente da República, né? E o presidente da República é o principal entusiasta do libera geral, né? Por ele não teríamos nada, é um governo de extrema-direita, genocida, inclusive. Então, no caso específico das cidades e dos estados, a política pública mais acertada é
ampliar as tecnologias de informação e o ensino remoto, fazer com que as tecnologias da informação e o ensino remoto cheguem a todas as crianças, cheguem a todos os alunos, e isso as escolas têm como fazer esse levantamento junto com a Secretaria de Educação e as famílias, e a Prefeitura teria que investir nisso, né? Investir e desenvolver. E no caso dos pais que não têm condições de deixar as crianças, porque muitas crianças ficam com os avós, né? É o caso do meu filho, por exemplo, que é minha mãe com 77 anos e comorbidades não tem mais condição de ficar com ele, eu e minha esposa temos que revezar. Os trabalhadores da cidade, eles deveriam, e aí todos os patrões da cidade, se nós tivéssemos um governo sério, setores da economia deveriam estar fechados. Isso já reduziria muito esse número de pais que teriam esse problema. E os setores da economia que estivessem abertos e que os pais tivessem esse tipo de problema, eles deveriam chegar nos patrões e dizer, olha, eu não tenho como ficar com meu filho, eu estou, inclusive, auxiliando meu filho na escolarização remota em virtude de uma pandemia que está atingindo o mundo inteiro, né? Os patrões deveriam ser obrigados, e não autorizados, eles deveriam ser obrigados a dispensar esses pais e essas mães para revezarem no cuidado dos seus filhos nesse momento. Isso ajudaria muito a redução da transmissibilidade, e nós, se esse tipo de política pública fosse mantido, como ele estava acontecendo lá, na fase vermelha, nós não teríamos hoje 506 santistas mortos pela pandemia, né? Então, assim, essa pesquisa que o governo de Santos fez, ela é uma pesquisa eleitoreira. Ele quis saber qual é o nível, né, de banalização das mortes e de desinformação que o munícipe de Santos está submetido, né? E de um lado tem a banalização das mortes e a desinformação, e do outro lado tem a chibata do patrão dizendo que ele precisa trabalhar e não tem como abrir mão, ele não tem como ficar com o filho em casa, ou seja, é uma pressão dos patrões da cidade, né? E o prefeito tem trabalhado a partir do interesse dos patrões da cidade e relegando em segundo plano, ou terceiro ou quarto, o interesse dos trabalhadores, não só do serviço público, os trabalhadores de toda a cidade. Então, é uma política de Estado que deveria vir desde a presidência da República, não veio e não virá, porque não há nenhuma possibilidade desse presidente mudar a sua concepção, infelizmente. Não veio do Estado, veio um protocolo permissivo, né, e frouxo, que foi encaminhado para os municípios, e os prefeitos que não precisavam ceder ao protocolo frouxo do Dória, cederam por pressões locais do empresariado local. Infelizmente, esse é o retrato que a gente vive hoje em Santos, que só pode ser revertido com muita denúncia, manifestação e mobilização dos trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre esse retorno às aulas presenciais. Não sai daí, eu volto em um minutinho. Até já. De volta com o ND, hoje falando sobre o retorno às aulas presenciais. Será que esse é o momento? Será que a cidade de Santos está preparada para essa retomada na educação? Sobre esse assunto a gente está conversando então com o diretor do Sindicerv, Cássio Canhoto. Cássio, no bloco anterior a gente estava conversando, né, sobre essa possibilidade, o que isso acaba implicando, e você falou sobre a questão de intensificar o ensino remoto. Agora a gente sabe que esse seria o mundo ideal, né? Até os pais também estarem ajudando seus filhos. O problema é que a gente entende que na nossa sociedade aqui nem todo mundo tem acesso à internet, por exemplo. Ou seja, não se chega o conhecimento à casa do aluno. O que se pode fazer então? Que realmente a gente está com um abacaxi na mão, né? Não tem muito o que fazer. As questões difíceis, como diria o filósofo, não são fáceis, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Há muito tempo que a Prefeitura de Santos e outras prefeituras não desenvolvem as tecnologias da informação, ou seja, ela não verifica se os seus alunos, ela não desenvolve isso na escolarização e não verifica se os alunos têm acesso às tecnologias da informação em casa, né? Seria bastante importante e assim, há males que vêm para bem, né? A pandemia matou e contagiou milhões de pessoas e tal, mas, por outro lado, nós agora vemos a necessidade do desenvolvimento da tecnologia da informação. O que nós temos aí? A escolha de Sofia, o que a gente faz? É o direito à educação e o direito à vida, né? Ou seja,
como é que a gente faz para equacionar isso entre o direito à educação e o direito à vida? Né? O que a gente escolhe? Né? Ou seja, se não houver vida, não existe aprendizagem. Né? E a gente tem que fazer a conta conjuntural, a conta da política, a conta da ciência. Né? Qual é a conta da ciência? Nós estamos agora com diversas vacinas em última fase de testes. A probabilidade é que agora, em termos de janeiro e fevereiro, nós já tenhamos uma possibilidade de vacinar em massa, tanto as crianças quanto os adultos e os mais idosos. Ou seja, não compensa, nós não vamos conseguir níveis significativos de aprendizagem, porque a aprendizagem presencial é muito melhor do que a aprendizagem remota, né? Você não consegue desenvolver conteúdos da escolarização de forma remota, que você, de forma presencial, atingiria esses conteúdos e esses níveis de aprendizagem. Não há como atingir, né? A remota, ela é alguma coisa, mas ela não chega ao nível de desenvolvimento do que o ensino presencial. Nesse momento, não compensa a gente colocar as crianças para dentro da escola, porque os níveis de aprendizagem não vão compensar o risco. Nós precisamos de segurança máxima. Ou seja, agora a gente precisa cuidar da saúde. Sim, agora é hora de cuidar da saúde e ampliar o ensino remoto. E há uma possibilidade, aliás, gigantesca possibilidade, de nós revertermos esse tempo de aprendizagem, até porque nós aprendemos muito com ele. Né? Isso também é conteúdo do ano que vem. Nós aprendemos muito com tudo isso e, com tranquilidade, pelos próximos anos, nós vamos reverter esse déficit que nós tivemos esse ano, dos conteúdos que só podem ser trabalhados presencialmente e daquelas crianças, inclusive, que não tiveram acesso ao ensino remoto. Não tem que reprovar ninguém, né, porque a reprovação ela é uma renúncia à educação, ao processo de ensino-aprendizagem, e nós vamos recuperar isso assim que todos estiverem vacinados. Né? Tem uma ano completamente atípico, né, Cássio? Cássio, muito obrigada pelas suas informações. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Ainda a gente vai ter muito assunto em relação a isso. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês. Um abraço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até lá.